Roteiro de estudo bíblico. Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Parte 1. Preparação espiritual. Salmos 1:9. 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Antes de iniciarmos qualquer estudo bíblico, é essencial que nos aproximemos de Deus com humildade e busquemos sua orientação. Quando nos colocamos em uma postura de receptividade e abertura, permitimos que o Espírito Santo nos guie em direção a uma compreensão mais profunda e significativa da palavra de Deus. Ao orarmos pedindo discernimento e clareza, estamos reconhecendo que nossas próprias habilidades e entendimentos são limitados. Precisamos da iluminação divina para que os versículos ganhem vida e se tornem relevantes em nosso cotidiano. Essa preparação espiritual nos ajuda a afastar distrações e a nos concentrar no propósito principal do estudo, nos conectar com Deus e crescer em nossa jornada de fé. Além disso, é importante refletirmos sobre o verdadeiro propósito do estudo bíblico. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de transformar nosso coração e nossa forma de viver. Quando enxergamos a Bíblia como uma janela para a presença de Deus, nosso estudo se torna um ato de adoração e um meio de nos aproximarmos dele. Portanto, essa primeira etapa é fundamental para que possamos receber a palavra com um coração humilde e aberto. Só assim seremos capazes de extrair o máximo de cada passagem e aplicá-la de maneira significativa em nossas vidas. Parte 2. Escolha de um método de estudo. Depois da preparação espiritual, o próximo passo é definir a melhor abordagem para o estudo bíblico. Existem diversos métodos que podem ser adotados, e a escolha dependerá de seus objetivos e preferências pessoais. Um dos métodos recomendados é a leitura contínua. Nessa abordagem, você se dedica a ler livros inteiros da Bíblia, capítulo por capítulo, a fim de compreender o contexto geral e a mensagem central de cada obra. Essa visão ampla ajuda a evitar interpretações equivocadas, pois você consegue enxergar a narrativa em seu todo. Outra opção é o estudo temático, no qual você se concentra em temas específicos, como o amor de Deus, a fé, o perdão, entre outros. Ao analisar como esses assuntos são abordados em diferentes partes da Bíblia, você pode obter uma compreensão mais abrangente e aplicável ao seu dia a dia. Também é possível adotar um estudo focado em personagens bíblicos. Nesse caso, você escolhe figuras como Abraão, Davi ou Maria, e se aprofunda em suas vidas, decisões e lições que podem ser extraídas de suas histórias. Por fim, existe o método de estudo versículo por versículo, no qual você analisa cada passagem com minúcia, buscando entender seu significado profundo e as verdades que ela revela sobre Deus e seu plano. Independentemente do método escolhido, o importante é que você se sinta confortável e motivado a dedicar-se ao estudo. Cada abordagem tem suas particularidades e pode trazer insights valiosos, então não hesite em experimentar diferentes formas até encontrar aquela que melhor se adapta a você. Parte 3. Entendendo o contexto histórico e cultural. Para que possamos extrair o máximo de riqueza e significado da palavra de Deus, é essencial que compreendamos o contexto histórico e cultural em que cada passagem bíblica foi escrita. Esse conhecimento nos ajuda a interpretar os textos com maior precisão e a aplicá-los de forma mais relevante em nossas vidas. Ao estudarmos a Bíblia, devemos estar atentos a diversos fatores que moldaram o ambiente no qual os autores inspirados escreveram. Isso inclui conhecer os costumes, as tradições, a geografia, a política e até mesmo a linguagem da época. Compreender esse pano de fundo nos permite entender melhor as intenções, as metáforas e as nuances presentes nos textos sagrados. Uma das ferramentas que podem nos auxiliar nessa tarefa são os comentários bíblicos e os dicionários de termos e expressões da Bíblia. Esses recursos oferecem explicações detalhadas sobre o contexto histórico e cultural de cada livro, capítulo e versículo, iluminando a mensagem original de maneira mais profunda. Além disso, é importante observarmos o gênero literário de cada passagem, pois isso também influencia a forma como devemos interpretá-la. Por exemplo, um texto poético exige uma abordagem diferente de uma narrativa histórica ou de uma epístola. Identificar esses elementos nos ajuda a compreender melhor a intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo.
Ao nos esforçarmos para entender o contexto em que a palavra de Deus foi escrita, abrimos nossos olhos para perceber nuances e significados que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Essa compreensão contextual nos torna leitores mais atentos e capazes de aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira mais sábia e relevante. Os principais gêneros literários encontrados na Bíblia incluem narrativas históricas, como os livros de Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros relatam eventos e histórias do povo de Deus. Poesia, incluindo os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros utilizam linguagem poética, metáforas e paralelismos. Profecia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses livros contêm mensagens proféticas, visões e anúncios do que está por vir. Epístolas, cartas, como as epístolas de Paulo, Pedro, João e Tiago. Esses livros são cartas escritas a igrejas ou indivíduos com ensinamentos e orientações. Apocalíptica, como o livro de Apocalipse. Esse gênero utiliza uma linguagem simbólica e visionária para revelar eventos futuros. Compreender esses diferentes gêneros literários é essencial para interpretarmos corretamente os textos bíblicos e extrairmos o significado pretendido pelos autores inspirados por Deus. Cada gênero possui suas próprias características e regras de interpretação. Essa é uma parte importante do estudo bíblico contextual. Parte 4. Interpretação e reflexão pessoal. Após entendermos o contexto histórico e cultural da passagem bíblica, chegou o momento de aplicá-la em nossa vida de forma pessoal e transformadora. Afinal, o propósito do estudo da Palavra de Deus não é apenas acumular conhecimento, mas permitir que ela penetre em nosso coração e molde nosso caráter. Ao lermos e meditarmos sobre os versículos, devemos nos perguntar: o que esse texto me ensina sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre como devo viver? Essa reflexão pessoal nos ajuda a identificar as verdades eternas que Deus deseja revelar e como elas se aplicam de maneira prática em nossa jornada de fé. Além disso, é importante mantermos um caderno de estudo onde possamos registrar nossas percepções, insights e lições aprendidas. Esse hábito nos ajuda a solidificar o que Deus está nos mostrando e a aplicá-lo com maior intencionalidade. Finalmente, devemos nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Pois de nada adianta apenas acumular informações se elas não transformarem nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Quando permitimos que a palavra de Deus penetre em nosso coração e molde nosso caráter, ela se torna viva e poderosa em nossas vidas. Conclusão e oração. Querido amigo, o estudo da Bíblia é um convite a uma jornada de crescimento espiritual e transformação. Ao nos aproximarmos da palavra de Deus com humildade, usando métodos eficazes e buscando entender seu contexto, permitimos que ele nos fale de maneira profunda e significativa. Que possamos, então, orar com o salmista: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 1, 9, 18. Que Deus nos conceda sabedoria, discernimento e um coração receptivo, a fim de que sua palavra se torne viva em nós e produza frutos duradouros em nossa vida. Amém.